qual que é essa dimensão do espiritual e o que tem essa relação com essa questão do eclipse, né? Que a gente está passando agora. E aí eu vou pegar o gancho do atendimento para tentar transmitir para você. Que é assim, né? Primeiro que quando eu relaciono essa questão do espiritual, e ela tem um sentido de aprendizado. Não no sentido de um espírito propriamente dito. Espiritual tendo o espiritual como um aprendizado maior, um crescimento, né? O nosso eu superior, o nosso estado de espírito, né? Quem a gente é e tal. Tem toda essa direção assim. E aí, nesse contexto, eu acho que a maior dificuldade é justamente a gente não compreender os símbolos que a vida nos apresenta. E aí o lance de ter o mapa astral e ter esse estudo é um bálsamo, porque nos ajuda a decifrar o mistério. E aí, para não ficar uma coisa assim muito tal longe, tentar ser mais direto, né? E aí vou usar o mapa dela como exemplo. Então, no mapa dela, o eclipse, né, o Saturno e a Lua estão em conjunção com a Vênus dela de casa 7. Essa é a linguagem, né? O astrologuês e tal. E essa Vênus de casa 7, se eu não me engano, ela rege a casa 3 dela e a 10. Nesse sentido. Aí aumenta o astrologuês, né? Mas para dizer que a 7 representando a questão dos relacionamentos, a casa 3, a compreensão, a compreensão e a troca e a comunicação em si, e a casa 10, a carreira dela. E aí vê que simbólico, né? Ela me trouxe, né, que ela é professora, né, colaboradora nesse sentido, e aí casa 3. Um aluno dela, nesse período, afrontando ela de uma forma muito, muito ofensiva, a ponto de tirar ela do sério e de comprometer a carreira dela, a ponto de ela questionar a carreira dela, se expor de uma forma onde a imagem dela fica, enfim, distorcida e vulnerável. E ela passando esse momento agora. E aí, voltando primeiro para a questão do espiritual, é nesse sentido de que a gente, na matéria, no nosso eu inferior, por assim dizer, não tem muita consciência. A gente vai aprendendo lentamente. E quando a gente entra em contato com esse símbolo, é como se a gente, contato com esse espiritual, fala assim, nossa, entendi, compreendi. Aquela coisa assim de ter ouvido a mesma situação, a mesma história por 10 mil vezes, mas em algum momento aquilo, nossa, entendi. Despertar espiritual, a gente pode dizer assim. Que é justamente esse contato com essa consciência, essa oportunidade. E aí, nesse sentido, o Saturno em conjunção aqui, eu já tinha comentado com ela antes que eu faço esse acompanhamento com ela, né? Eu já tinha cantado a bola, né? E aí, quando eu canto a bola, quando ela passa, a minha intenção é que ela conecte com o que eu falei e ela entenda que não é diretamente sobre o menino, ou sobre o trabalho dela, ou sobre a relação dela com as pessoas diretamente. É e não é. Quer dizer, só que esse é um símbolo para um aprendizado maior. E se a gente não consegue ter essa percepção de que existe um aprendizado maior nessa oportunidade, a gente fica vendido na repetição. Ou seja, a gente fica vivendo sem consciência. E aqui está a chave dessa oportunidade. É perceber que é um símbolo e usar o símbolo como símbolo para esse aprendizado. Então, estar sem consciência é justamente pegar o símbolo e deixar ele muito próximo. Se identificar muito com a matéria. Por isso o lance do desapego e tal, essas questões. Porque aí você coloca o símbolo um pouquinho mais longe, aí você está olhando o símbolo, mas você percebe que tem mais coisa ao redor, que tem um todo, que tem toda uma questão, então aquilo não te ofende diretamente. Você recebe e aí automaticamente você entende, compreende, tem consciência do que você tem que aprender com aquilo. E aí você transcende o símbolo. Fala assim, tá. E assim outras questões também. E aí nesse tempo propício, né, que é o tempo de Saturno em conjunção com a Vênus dela,
É uma oportunidade, Saturno vai voltar aqui mais ou menos daqui 30 anos. Então é uma oportunidade do ponteiro do tempo, no caso dela, de aprender sobre limite nos afetos. É isso, pessoal, sem dilema moral, certo, errado, sem essas questões, sabe? E eu acho magnífico poder ter astrologia para conseguir acompanhar esse ponteiro e ser assertivo na interpretação do símbolo. Que não é sobre o astrologuês é outro símbolo, né? É sobre a vivência, a experiência na matéria como uma oportunidade de crescimento espiritual. Entendeu? Enfim. Fala pra mim, tô puxando assunto, né? Faz tempo que eu não apareço aqui pra falar contigo. Correria da agenda. Mas fala pra mim, no seu mapa astral, onde você tem o signo de peixes a 26 graus. Signo de peixes, pra ficar simples. Que é onde tá esse ponto hoje. E aí eu vou te falar de algumas possibilidades de símbolos pra gente trocar a casa que tá. Fala pra mim, tá bom? Vamos lá.